Se você continuar atraindo homens que não escolhem, que desaparecem quando você mais precisa deles, ou que só procuram você quando lhes convém, tenho algo devastadoramente honesto para lhe dizer. Não é má sorte. Não é que todos os homens sejam iguais. Não é que você não valha o suficiente. É a sua criança interior que está escolhendo por você, aquela parte de você que aprendeu a confundir amor com abandono e que hoje continua a escolher entre essa ferida antiga, invisível, mas poderosamente ativa. Enquanto essa garota estiver no comando de suas decisões amorosas, o homem adulto e emocionalmente saudável não será capaz de reconhecê-lo. Quem é esse homem? Ele é aquele que não brinca com suas emoções, aquele que não confunde, aquele que ama com presença e decisão reais. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Ele só vibra com mulheres que não estão mais pedindo desesperadamente por amor, porque já aprenderam a dar a si mesmas. Hoje, você vai descobrir como se tornar essa mulher, e quando o fizer, ele aparecerá. Esta não é uma promessa vazia, é uma lei energética que Carl Jung entendeu profundamente. Quando você muda sua vibração interna, você muda sua realidade externa de maneiras que sua mente racional não pode explicar, mas que sua alma reconhece como verdade. Primeira chave: a garota fantasma que escolhe seus parceiros. Talvez você não tenha percebido, mas toda vez que você ficou obcecado por alguém emocionalmente ausente, toda vez que você se apegou a alguém que claramente não estava pronto para um relacionamento maduro, toda vez que você voltou a tentar resgatar um relacionamento que já havia deixado você em ruínas emocionais, não era a mulher adulta e consciente que estava tomando as decisões. Era ela, sua criança interior. Uma parte de você que estava congelada no tempo, ferida, ignorada, uma versão pequena e emocionalmente quebrada, que continua assumindo o volante toda vez que sua alma busca o amor. E você nem sabia disso porque opera a partir das sombras mais profundas do seu inconsciente. Carl Jung explicou que o inconsciente não apenas dirige sua vida, mas o faz com tanta sutileza que você acaba chamando-o de destino. Mas hoje, algo em você está pronto para ver o que nunca lhe foi ensinado com clareza brutal. Você não está atraindo relacionamentos tóxicos por má sorte cósmica. Você está atraindo da ferida não curada. E a ferida, quando não é conscientemente reconhecida, torna-se uma bússola emocional, uma bússola quebrada que sempre leva você ao mesmo lugar. Relacionamentos com homens que não estão emocionalmente disponíveis, que não sabem cuidar de um coração, que fazem você se sentir pequeno novamente, exatamente como se sentia quando era criança. A história de Sheila ilustra isso com uma clareza que vai abalar você. Sheila tinha 34 anos e tinha uma lista de relacionamentos fracassados que parecia um padrão copiado com precisão matemática. Ela sempre, invariavelmente, se apaixonou por homens emocionalmente imaturos. Aqueles que diziam, não estou pronta para nada sério. Aqueles que apareciam com força devastadora e depois desapareciam sem explicação. Aqueles que queriam algo casual enquanto ela ansiava por algo profundo. Aqueles que só sabiam como receber amor, mas nunca o seguravam ou retribuíam. No começo eu pensei que tinha azar com os homens. Então ela começou a acreditar que algo estava fundamentalmente errado com ela. Que ela era muito intensa, muito emocional, muito exigente. Até que um dia, em uma sessão de terapia profunda, sua psicóloga lhe fez uma pergunta que a deixou completamente sem palavras. Você acha que é você quem está escolhendo esses homens? Ou você acha que é a sua criança interior repetindo o mesmo roteiro emocional de sua infância? Sheila não pôde responder imediatamente, mas algo em seu peito quebrou, porque pela primeira vez ela entendeu que aquela pequena versão de si mesma, aquela que nunca sentiu o suficiente, aquela que nunca foi verdadeiramente ouvida, aquela que estava se esforçando desesperadamente para merecer amor, continuava escolhendo a ferida.
E aquela garota não estava realmente procurando por um homem adulto e consciente. Ele inconscientemente procurou seu pai ausente, ou sua mãe crítica, ou aquela que não estava lá quando ele mais precisava. Ele procurou reparar o irreparável, curar o que não pode ser curado de fora. E é por isso que, repetidamente, ela foi magneticamente atraída pelo que doía, pelo que se assemelhava à sua história, pelo que era emocionalmente incompleto. Aqui está a revelação brutal que pode mudar sua vida para sempre. Toda vez que você persegue um homem que não te escolhe, não é amor que você sente. É sua ferida tentando corrigir o passado. Toda vez que você justifica sua indiferença, toda vez que você tolera sua frieza emocional, toda vez que você espera que ele mude, no fundo, não é por ele que você está esperando. É aquele que falhou com você quando você era pequeno e vulnerável. Sua mente racional sabe que isso não faz sentido lógico, mas sua energia não sabe porque seu campo vibracional continua emanando de uma falta não resolvida. Da garota que ainda acredita que se ela fizer tudo perfeitamente certo, se ela se esforçar o suficiente, alguém finalmente a verá, a escolherá, a protegerá, a amará como ela precisa ser amada. Segunda chave. As 3 feridas de sua criança interior que repelem o homem saudável. Você sabe que não é acaso, que não é coincidência, que não é que você quebra as pessoas pela má sorte. É que há uma parte de você que vibra de uma ferida tão antiga, tão silenciosa, tão automática, que você nem sabe que ainda está ativa. Mas ele tem guiado você em cada vínculo amoroso, em cada decisão emocional, em cada escolha que você faz sobre para quem abrir seu coração. E a coisa mais dolorosa de todas é esta. Essa ferida não apenas atrai homens que estão emocionalmente indisponíveis, mas também afasta ativamente aqueles que estão. Sim, mesmo que você não goste de ouvir, o homem saudável não foge porque você é intenso, ou porque você ama demais, ou porque você é muito emocional. Ele foge porque sente que não há espaço real para ele, porque você ainda está cheio de necessidades infantis não atendidas. E mesmo que ele não possa verbalizá-lo conscientemente, sua alma o sente, detecta em sua vibração energética e se afasta porque não quer ser seu curador, seu pai ou seu salvador. Ele quer ser seu parceiro. Hoje vamos iluminar algo que pode doer inicialmente, mas que o liberta para sempre. As 3 principais feridas que costumam habitar sua criança interior e que, sem perceber, estão repelindo o homem emocionalmente disponível que você tanto deseja. Primeira ferida: abandono. Você vai me deixar também? Este é o mais comum e o mais invisível de todos. Nasceu quando, na infância, você sentiu que alguém importante partiu, física ou emocionalmente. Um pai que não estava presente, uma mãe ocupada demais para realmente vê-lo, um abandono literal ou emocional, que foi igualmente devastador. E aquela garota cresceu com a sensação de que o amor se foi, que as coisas boas não duram, que a presença não é estável. E o que essa ferida faz quando um homem aparece em sua vida? Isso o transforma em um detetive emocional hiperatento. Você está ciente de cada mudança em seu tom de voz, cada tempo de resposta às suas mensagens, cada gesto que pode indicar desinteresse. Se não responder rapidamente, seu corpo entra em alerta. Se demorar muito para escrever, você sente que está tudo acabado. Se ele tem um dia ruim, você interpreta isso como desinteresse por você. Sua ansiedade não vem do presente, vem do passado. Você vive com medo constante de ser abandonado e, sem perceber, esse medo o leva a perseguir. E perseguir, não importa quanto amor haja por trás disso, empurra, afasta, sufoca. O homem saudável não quer fugir de você, mas quando sente que qualquer atraso, qualquer silêncio, qualquer pausa natural pode se tornar uma tempestade emocional, ele se afasta. Não porque ele não se importe com você, mas porque ele não quer carregar o peso de uma ferida que ele não criou. Segunda ferida: invisibilidade. Você está realmente me vendo?
Essa ferida nasceu quando criança, você foi emocionalmente ignorado, não ouvido, não validado, não celebrado por quem você era em sua essência. Talvez você tenha sido a filha que não causou problemas, aquela que não era prioridade, aquela que aprendeu a ser útil para ser vista, aquela que silenciosamente gritou por atenção sem que ninguém percebesse. E essa ferida gera um padrão brutal em seus relacionamentos adultos, a busca constante por validação externa. Você se esforça para ser interessante, se veste mais do que o necessário, embeleza suas conquistas. Sente que se não fizer algo extraordinário, não será escolhido em detrimento de outras mulheres. E isso, embora venha do desejo genuíno de conexão, parece ansiedade de aprovação. Ele percebe isso como pressão, como insegurança, como uma energia que não está compartilhando da plenitude, mas buscando preencher um vazio interior. O homem saudável não quer ser seu espelho constante, ele quer ser seu companheiro. Se você precisa reafirmar seu valor o tempo todo, corrigindo seus pensamentos negativos sobre si mesmo, mantendo-se emocionalmente sempre que duvidar de seu próprio valor, chega um ponto em que você sente que está com alguém que não se vê, e isso a longo prazo desgasta qualquer conexão autêntica. Terceira ferida: injustiça. Ninguém me entende, eu tenho que me defender. Essa ferida nasce na infância em que você foi tratado com severidade, onde o que você sentiu foi minimizado ou ridicularizado, onde você aprendeu que mostrar fraqueza era perigoso, onde sua sensibilidade foi rejeitada como algo problemático. E aquela menina cresceu com a necessidade de estar constantemente em guarda, de controlar, de se proteger. Esta ferida manifesta-se no teu modo de amar de forma devastadora. Não te abres facilmente, analisas tudo com desconfiança, desconfias das intenções, pensas que, se eu me deixar levar, vão fazer-me mal. Então você realmente não se rende, você não flui, você não confia. E quando você não gosta de algo, você não dialoga com calma, você ataca. Você não pede para entender, você conclui. Você não se expressa de forma vulnerável, você atira defensivamente. E quanto a isso, o homem saudável e emocionalmente disponível não quer uma batalha constante, ele quer uma aliança amorosa. E quando ele sente que sua energia é defensiva, que você está pronto para lutar em vez de se conectar, ele se desliga porque não quer ser seu inimigo. Mas você, sem querer, o trata como um. Essa atitude não vem de hoje. Vem da menina que aprendeu que o mundo não é seguro e que a única maneira de sobreviver emocionalmente era estar sempre pronta para se defender. Agora respire fundo, sinta seu corpo e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Qual dessas feridas ressoa mais com você hoje? De qual deles você está escolhendo seus parceiros? De qual deles você está afastando o amor que diz querer? Porque se você não vê claramente, você vai continuar dizendo que não há homens disponíveis, quando na verdade há uma parte de você que ainda não está disponível para recebê-los. E essa parte não precisa de mais punição, não precisa de mais demanda. Ele só precisa que você veja, abrace, valide. Terceira chave: tornar-se a mãe sábia de seu próprio filho. Você viu, você reconheceu, há uma criança dentro de você que ainda está viva. E não é sua imaginação, não é uma metáfora bonita, é uma energia real, uma parte psíquica profundamente ativa que contém memórias, emoções, feridas não processadas e decisões inconscientes que hoje continuam a afetar sua vida amorosa de maneiras que você está apenas começando a entender. Mas agora vem o ponto crucial. Não basta saber que essa menina existe, não basta identificar sua ferida específica. Você tem que fazer algo que ninguém mais fez por você quando você era pequeno: abraçá-la, ouvi-la, guiá-la, segurá-la. E isso, minha querida, nenhum homem vai fazer. Não importa o quão consciente, amoroso ou presente você esteja. Ninguém pode entrar nessa parte sagrada de sua alma, exceto você. É aqui que entra o conceito que Carl Jung desenvolveu profundamente:
a integração do inconsciente. Não se trata de eliminar essa parte ferida, trata-se de torná-la consciente, integrá-la e transformá-la a partir do amor, não da rejeição. E como isso é feito na prática? Com o ato mais revolucionário que você pode oferecer a si mesmo, tornar-se a mãe sábia que sua criança interior não teve. Não uma mãe perfeita, mas uma presença segura, amorosa e constante, que vive dentro de você e está disponível sempre que sua criança interior quiser reagir, fugir, lutar, implorar ou perseguir o amor. Esta não é uma metáfora poética, é um verdadeiro treinamento psicoemocional, uma alquimia energética que muda seu sistema nervoso por dentro. Primeiro passo: crie o espaço interno. Quando sua ansiedade disparar, quando você sentir medo de abandono, ciúme, desejo de controlar ou precisar implorar por atenção, pare, faça silêncio interno e, em vez de pensar a partir de sua mente adulta racional, pergunte a si mesmo: quem dentro de mim está sentindo isso? Porque não é você em sua totalidade adulta que está sentindo isso. É ela, sua menina, aquela que tem medo de não ser escolhida, aquela que acredita que se alguém deixar seu mundo vai desmoronar, aquela que aprendeu que para ser amada ela tem que fazer esforços sobre-humanos. Somente reconhecendo que não é você quem está sentindo isso, você pode sair do ciclo reativo automático. Passo 2. Faça contato emocional. Depois de identificar sua criança interior, converse com ela, seriamente. Faça isso em voz alta se puder, escreva se ajudar, mas fale com ela como faria com uma filha sua de 5 ou 7 anos que está chorando em um canto porque sente que não é desejada. Diga: estou com você. Você não está sozinho. Eu não vou sair. Você não precisa fazer nada de extraordinário para merecer amor. Você é suficiente apenas para existir. Faça isso como se você fosse sua mãe amorosa, uma mãe que está presente, consciente e sem julgamento. E repita esse contato toda vez que a garota tentar procurar o amor do lado de fora, porque a princípio ela não vai confiar. Ela passou anos sozinha, aprendeu a sobreviver e ainda não acredita que você vai ficar. Mas se você fizer isso, se você segurar, se você voltar de novo e de novo com paciência, seu sistema nervoso começa a se reconectar. Terceiro passo: mude radicalmente sua conversa interna. Você sabe qual é a violência mais comum que uma mulher faz a si mesma? A linguagem interna devastadora. Você diz coisas para si mesmo como: estou sendo ridículo de novo, eu estraguei tudo, eu sou muito intenso, certamente ele não gosta de mim o suficiente, algo deve estar errado comigo. Tudo isso é abuso emocional interno. É repetir para seu filho a mesma coisa que ele ouviu quando era pequeno, que ele era demais, que era irritante, que não valia o suficiente. Então, toda vez que você se ouvir fazendo isso, pare, corrige. Reprogramação. Diga: estou aprendendo. Eu mereço amor silencioso. Eu não tenho que lutar pelo que é verdade. Estou seguro aqui comigo. Não preciso ser validado, posso me ver. Esse tipo de linguagem não é positivismo barato. É a verdadeira medicina energética. É reparentar. É reformar a psique do amor, do cuidado, da conexão autêntica. Passo 4. Visualize-se do novo lugar. Imagine sua criança interior de mãos dadas com sua versão adulta. Você, a mulher que não implora mais por amor. Tu, aquele que já não espera ser escolhido. Você, aquele que anda com o peito aberto porque já escolheu a si mesmo. Faça este exercício todas as manhãs antes de acordar e todas as noites antes de dormir. Quando você se sentir mal, sinta aquela criança dentro de você e diga: eu cuido de você agora. Eu não vou te abandonar. Eu sou o adulto que você estava esperando. E juntos não vamos mais buscar o que nunca nos deu paz. Este trabalho não é feito uma vez e já está resolvido para sempre. É sustentado dia a dia, com paciência, com compaixão, até que um dia, sem perceber,
Você não reagirá mais da mesma forma. Você não vai mais tolerar o que costumava tolerar. Você não vai mais perseguir o que era obcecado antes. Porque sua garota não vai mais procurar desesperadamente em um homem o que você negou a ela. Porque ela já vai tê-lo com você. E nesse dia você começará a vibrar de forma diferente. Você vai começar a atrair diferentes. E o homem adulto e saudável vai aparecer, não porque você criou estratégias, mas porque você não está mais escolhendo a partir do vácuo. Você está amando a partir da plenitude que construiu dentro de si. Quarta chave: a verdadeira história de quando a criança cicatrizou. Há um ponto em seu processo de cura em que você para de teorizar, analisar, entender tudo mentalmente e começa a ver isso refletido em sua vida real. Sua vibração muda e o mundo responde de maneiras que desafiam toda a lógica. Mas para que isso aconteça, primeiro você precisa tomar uma decisão silenciosa, mas inabalável. Você não vai mais escolher entre a ferida. Você não vai mais deixar sua criança interior escolher por você. E quando você toma essa decisão e a sustenta com ações concretas, você percebe algo quase mágico. O homem que antes parecia irresistível para você, aquele que o mantinha acordado à noite, aquele que o fazia duvidar de seu próprio valor, começa a perder poder sobre você. E isso não acontece porque você para de amá-lo, ou porque você odeia, ou porque você encontrou outra pessoa. Isso acontece porque sua criança interior está finalmente em casa com você. Vou contar uma história verdadeira que pode refletir você mais do que você imagina. O nome dela é Julieta, tem 36 anos, é advogada, uma profissional brilhante, mas com uma história de amor tão repetitiva que não podia mais culpar o acaso ou o azar. Toda vez que ele se empolgava com alguém, era exatamente o mesmo roteiro. Ele começava atento, disponível, interessado e aos poucos ia se desvanecendo. Ele não escrevia mais com a mesma intensidade, cancelava planos, deixava mensagens à vista. E ela, em vez de se distanciar e proteger as suas energias, fez exatamente o contrário. Escreveu-lhe mais, foi mais compreensiva, tentou compreendê-lo, disse a si mesma: é porque teve uma infância difícil, é porque não sabe amar. Talvez precise de mais tempo. Mas no fundo, ela só queria uma coisa: ser eleita desta vez. Até que um dia, depois de outra despedida inexplicável, depois de outro homem que simplesmente desapareceu de sua vida, Julieta desmoronou completamente. E no meio de suas lágrimas, com seu terapeuta à frente, ela ouviu algo que mudou sua vida para sempre. Não é ele, Julieta, ela é sua garota, aquela que continua a procurar nesses homens o que não recebeu quando criança, aquela que acredita que se ela fizer tudo certo desta vez, eles não vão deixá-la. Mas você não está sendo você, está sendo ela. Julieta não respondeu, mas por dentro algo quebrou e foi reconstruído ao mesmo tempo. Nesse mesmo dia, ela tomou uma decisão que mudou tudo. Começou a trabalhar com sua criança interior, não abstratamente, não da mente, do coração mais profundo. Ele escreveu cartas para aquela garota, falou com ela em voz alta, visualizou-se abraçando-a quando se sentia ansioso. E toda vez que ela queria escrever para alguém que a ignorava, ela ia primeiro até ela, para sua filhinha. Perguntei-lhe: do que você precisa? Por que você quer escrever para ele novamente? Você se sente solitário ou desvalorizado? O mais chocante foi o que aconteceu a seguir. Ela não se sentiu ansiosa esperando por sua resposta. Não ficou verificando se tinha visto a mensagem. Não se sentiu culpada. Ele sentiu pura liberdade. E então o inesperado aconteceu. Algumas semanas depois, ela conheceu alguém completamente novo. Um homem emocionalmente disponível, maduro, estável, afetivo, com uma intenção real de construir algo significativo. E o que mais a surpreendeu não foi que ele existisse, mas que ela não sentia a necessidade de impressioná-lo, de se corrigir
de se adaptar, de conquistar seu amor. Porque eu não estava mais escolhendo pela falta, eu estava escolhendo por sua plenitude. Aquele homem não veio para curá-la, nem para resgatá-la, nem para completá-la. Ele veio acompanhá-la. E isso só foi possível porque sua filhinha não estava mais escolhendo. Chave 5. A nova atração. Por que o homem adulto é magneticamente atraído pela mulher inteira? Você sabe qual é o verdadeiro ponto de transformação? Não é quando você entende sua ferida intelectualmente, ou mesmo quando a cura conscientemente. É quando um dia você não se sente mais atraído pelo que costumava ser obcecado e não sabe como explicar, mas não dói mais. Esse é o instante em que a alma muda completamente a vibração. Você não está mais escolhendo entre a garota que pede desesperadamente por amor, você está escolhendo entre a mulher que já escolheu a si mesma. E isso, embora possa não ser notado em palavras, parece um campo magnético completamente diferente. Essa mudança não acontece com declarações vazias ou frases de "você merece o melhor". Acontece quando você faz o verdadeiro trabalho interior, quando seu filho não precisa mais de atenção externa para se sentir amado, quando há paz genuína em sua energia. E aí, sem procurar, sem persegui-lo, o homem adulto começa a notar você. E sabe por quê? Como os homens emocionalmente disponíveis não são atraídos pelo caos emocional, eles são atraídos pela clareza. E não há clareza mais poderosa do que uma mulher que não precisa mais ser eleita porque já foi eleita. A história de Luciana vai te mostrar isso com um poder transformador. Ele tinha 38 anos e vinha de 2 divórcios devastadores. Em ambos os casos, o padrão era idêntico. Ela ficava com homens que eram emocionalmente infantis, brilhantes, magnéticos, charmosos, mas absolutamente incapazes de sustentar um relacionamento maduro. Com o segundo, ele passou a sentir que morreria se partisse. Ele tinha ataques de ansiedade toda vez que sentia frio, e embora soubesse racionalmente que não estava recebendo o que merecia, continuou a implorar, justificar, suportar. Um dia, depois de uma discussão absurda, mais uma na lista interminável, ele simplesmente parou de escrever para ela. Ele bloqueou sem maiores explicações. E ela desmaiou completamente. Ela não conseguia comer, ela não podia trabalhar, ela sentia que seu mundo estava desmoronando. Mas no meio dessa escuridão, ela fez algo que nunca havia feito antes. Em vez de procurá-lo desesperadamente, ela procurou por si mesma. Não por orgulho, não como estratégia para recuperá-lo, mas porque algo nela entendia que não podia mais implorar por amor, que sua filha estava sangrando emocionalmente e que era ela quem tinha que estancar o sangramento. Um intenso processo de conexão interior começou. Visualizações, cartas para sua criança interior, terapia profunda, retiros de cura, conversas internas diárias. E o mais chocante foi o seguinte: não era mais um ato simbólico. Era um verdadeiro reencontro energético com partes dele que ele havia esquecido que existiam. Ela se lembrou de que, quando criança, se sentia invisível, que seu pai era distante, que sua mãe exigia a perfeição dela, que ninguém a ensinava a ser suficiente só porque ela existia. E toda vez que ela sentia ansiedade em relação ao ex, em vez de ceder à vontade de ligar para ele, ela se sentava com a filha, segurava-a, acalmava. Dia após dia, esse desejo de perseguir desapareceu porque ela não precisava mais dele para voltar. Ela havia voltado a si mesma. Um mês depois, a mensagem clássica apareceu. Pensei em você, como você está. Mas desta vez, Luciana não tremeu, não hesitou, não correu. Ele sentiu paz, abnegação e força. Ele respondeu calmamente: obrigado por escrever, mas não ressoo mais com o que compartilhamos. Desejo-lhe o melhor. E então, silêncio. Um silêncio que não doía, um silêncio que parecia pura liberdade. Esse foi o momento em que sua energia terminou de se transformar, porque pela primeira vez ele não escolheu pelo medo de perder, ele escolheu pelo amor próprio. A integração final. Quando você para de esperar e começa a escolher,
Aqui está a verdade crua e sagrada. Uma mulher que não precisa mais ser eleita é a mais magnética de todas, porque não há nada mais atraente do que alguém que irradia seu próprio centro, que não desiste por medo, que não se adapta por insegurança, que não persegue por ansiedade. E isso não é construído de fora, que nasce no dia em que você pega a sua criança interior pela mão e diz a ela: você não precisa mais implorar por amor, eu já estou aqui. Nesse dia tudo muda. Seu tipo de conversa, seu olhar, sua aura, sua presença, sua frequência. E é isso que faz com que o homem adulto não apenas perceba você, reconheça, respeite você e fique. Porque um homem emocionalmente saudável não quer resgatá-lo, ele quer vê-lo brilhar. E você não pode brilhar enquanto está desligando sua luz, esperando que alguém venha acendê-la. Agora você sabe, não se tratava de mudar de parceiro, tratava-se de mudar de onde você escolheu. E aquele de onde estava sua criança interior, aquela parte de você que se sentia sozinha, invisível, insuficiente e que acreditava que o amor tinha que ser conquistado. Mas hoje, depois de tudo o que você acabou de integrar, você não é mais aquela garota em busca de aprovação. Você é a mulher que aprendeu a abraçá-la, a cuidar dela, a abraçá-la. E esse gesto invisível é o que muda tudo o que é visível. Porque quando sua criança interior se sente segura, você para de precisar de outra pessoa para vir e salvá-lo. E é nesse momento, quando você não precisa mais desesperadamente de amor, que o amor saudável aparece. Mas não aparece como um milagre externo, aparece como um reflexo perfeito do que já ocorreu dentro de você. E agora compreendeis, curar para ele era curar para ti, para a tua história, para a tua alma. Porque quando uma mulher realmente escolhe a si mesma, o universo para de enviar seus testes e começa a enviar suas bênçãos. E isso começa hoje.